aquilo no seu coração e disse: eu vou fazer o abrigo. Eu vou fazer um abrigo para cuidar dessas crianças carentes, porque tem uma necessidade muito grande. Só que quando ele começou a fazer isso, as pessoas começaram a questionar ele. Pastor, veja, parece loucura. A igreja começando, não tem condições. Como é que o senhor vai fazer um abrigo porque precisa de remédio, precisa de voluntário, precisa de ajuda? Como é que o senhor vai fazer isso? Como é que o senhor vai cuidar disso? Ele disse o seguinte: ele estava orando a Deus sobre essa situação e ele lembrou que quem desejava que esse projeto funcionasse era Deus. Então ele disse: olha, eu vou confiar em Deus. Eu vou construir o abrigo, né? E vou confiar em Deus. Então as pessoas ficaram admiradas ali, sim, obviamente, com a fé do pastor, disseram: sim, o senhor é um homem de fé. Mas veja, mesmo assim o senhor terá muito trabalho, mesmo confiando em Deus, porque o senhor já tem uma igreja para tomar conta. Então como é que o senhor vai ter tempo de correr atrás de recursos, de dinheiro, de voluntários, de ajuda? E ele disse assim: isso é muito simples, eu não vou. Hã? Não vou. Eu não vou pedir nada a ninguém. Eu vou fazer e confiar. Se é de Deus, Deus vai suprir. Glória a Deus? Amém. Se é de Deus, se o seu projeto é de Deus, Deus há de suprir. Não tem o que temer. E ele colocou isso no seu coração. E as coisas começaram a acontecer. À medida que ele foi fazendo o trabalho, o abrigo com as crianças, nada faltava. E ele nunca pedia nada a ninguém. Ele fez esse compromisso com Deus: eu não vou pedir. Se as pessoas olharem, verem a necessidade, quiserem me ajudar, tudo bem. Mas a minha parte é construir o abrigo. Eu vou chamar as crianças, eu vou me preparar, eu vou cuidar das coisas, eu vou me preparar como cuidar de uma criança, de um abrigo, como lidar com essas situações. Eu vou trabalhar nisso. Mas, parte financeira, essas coisas, é Deus. É confiar em Deus. E aí, ele relata que em um determinado momento, ele juntou ali umas 50 crianças, uma mesa grande, todos reunidos, para jantar. E não tinha nada para comer. Desde o início. E ele disse que as crianças não sabiam o que estava acontecendo. Ele rodeou as crianças ao redor da mesa e disse assim: vamos orar. Vamos dar graças a Deus. Mesmo sem ter nada, ele foi dar graças a Deus. E ele levantou as mãos aos céus e começou a agradecer a Deus. E quando ele termina a oração, termina de dar graças, ele escuta batendo na porta do abrigo. E ele vai atender a porta do abrigo. Quando ele vai e termina a oração, as crianças esperando o alimento, ele não sabe o que fazer, só o que Deus tinha dito a ele era confia. O que ele ia dizer ali? Se Deus não supriu, então é para fechar o abrigo, porque realmente não era para acontecer. Vou despedir as crianças, mas não. Ele vai, abre a porta, é o dono da padaria ao lado. Aí o dono da padaria diz assim: olha, é o senhor aqui o responsável pelo abrigo? Sim, sou eu. É que aconteceu uma coisa inusitada na minha padaria. Nunca aconteceu isso, mas o padeiro errou, colocou muito material na hora de fabricar os pães. E agora estou com um problema sério, porque sobrou 500 pães e eu não sei o que fazer. E eu estou aqui com esses 500 pães, você aceita? É. Aceita. Glória a Deus, irmão. É isso que nós precisamos fazer, confiar em Deus. Nós fazemos a nossa parte, aquilo que nos cabe. Nós temos que confiar que Deus vai fazer a sua parte, a parte dele, a parte de Deus. Quando nós começamos a fazer esse jantar, eu falei isso para a Aline, lembra? Eu disse: eu não vou pedir, você está fazendo esse jantar, mas tu já conversou com a igreja, quem vai dar isso, quem vai dar aquilo? Não vou pedir nada a ninguém. Não foi isso?
Eu não vou pedir. Eu vou fazer o jantar. O que eu posso fazer, vou fazer financeiramente. O que eu posso fazer é cuidar da igreja, preparar a mesa. E eu tenho certeza que se for da vontade de Deus, se foi Deus que colocou isso no meu coração, se é Deus que quer que esse jantar aconteça, se é Deus que quer que esse encontro aconteça, Ele vai suprir. Ele vai prover. E aí, pouco tempo depois, liga um, liga outro. Amém. Pastor, o senhor já... Como é que está organizando esse jantar? Está precisando de quê? Entende, irmãos? É Deus, irmãos. É isso que Deus espera de nós. É dessa forma. E há mais de 30 anos está lá o abrigo funcionando, sem nada faltar. E até hoje o pastor não pede nada a ninguém. Amém. Irmãos, para viver uma vida de fé, você precisa disso. Você precisa de fé de discernimento. Fé de discernimento. É a fé que vai discernir o que tem a ver com as necessidades da fé e o que tem a ver com as necessidades da carne. Com a fé de discernimento, você poderá orar confiando em Deus e não tentará de forma nenhuma fazer o trabalho de Deus. Temos a mania terrível de dizer confiamos em Deus, mas na hora de pôr em prática essa confiança, na realidade nós confiamos em nós mesmos. Tem coisas que realmente você precisa fazer, mas tem coisas, irmãos, que é necessário confiar plenamente. Confiar plenamente. Você ora pelo seu filho e confia plenamente que Deus o protegerá. Mas antes do seu filho sair, você cita as Sagradas Escrituras para ele. O aconselha. E só. É só isso. Não diga eu vou com você, eu vou ficar vigiando, esperando sair. Não. Você vai confiar plenamente. Confia que Deus irá tomar conta. Talvez você pudesse argumentar assim, pastor, mas o meu filho não é crente. Como é que eu vou confiar se meu filho não é crente? Sim, mas você não é crente? Seu filho não é, mas você é. Né? A esposa ora pelo marido, que vai sair. Aí a esposa sai atrás, vigiando, se escondendo atrás dos postes. Nas esquinas da rua. Ela ora, confia em Senhor. Aí quando o marido sai na porta, ela sai atrás. Poste, atrás dos carros, confiando que aquele marido é fiel. É assim? Não, Claro que não. A esposa vai confiar no esposo, né? Não. A esposa vai confiar em Deus. Nós vamos confiar em Deus. O jovem, nós preparamos o currículo, oramos, preenchemos o currículo e levamos à empresa. Aí entregamos o currículo lá na empresa. Aí depois aquele coração começa a, meu Deus do céu, difícil emprego. Não vou voltar lá, eu vou procurar, vou ficar esperando sair um por um para eu encontrar uma peixada. Porque eu confio em Deus, não é assim? Quando eu não tiver uma peixada, eu não saio daqui porque Deus me confirmou. Não. Tem que confiar em Deus. Você já fez a sua parte, você entregou o seu currículo, vá para casa, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Paulo plantou a sua igreja. Apolo regou. E quem deu o crescimento foi Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Para viver uma vida de fé, você precisa disso. A fé de discernimento. E você precisa, em segundo lugar, em último lugar, você precisa de uma fé decisiva. Você precisa de uma fé decisiva. Você precisa tomar uma decisão. Você escolhe o que é que você quer. Você quer aquela fé que move montanhas? Ou você quer aquela fé que move o cuscuz de areia que a gente brincava quando era criança? Eu estava perguntando isso a Aline. Qual é o nome aquele montinho de areia que a gente botava um palito assim no meio, cada um ia tirando uma parte. Quem tirar a parte da areia que o palito cair, perdeu. É esse tipo de fé que você quer? Ou você quer a fé que move montanhas?
Há uma maneira de saber se você está no caminho certo da fé. Quando alguém disser que você não vai conseguir sobre algo que Deus já te prometeu, é nesse momento, se você recebeu uma promessa do Senhor e alguém chega para você exatamente naquilo que Deus já te prometeu e diz assim, você não vai conseguir, e se você continua confiando, você está no caminho certo. Quando você confia plenamente no Senhor, quando você lembra que Deus, Ele é um cumpridor de promessas. Glória a Deus. Amém. Deus é cumpridor. Por isso que o apóstolo Paulo faz, olha para cá. Deus, Ele é assim, Deus é soberano, Deus é o cumpridor de promessas, Deus é o Senhor, Deus é o nosso Criador, é Deus que escreveu a nossa história, é Deus que nos sustenta, é Deus. Quando você olha para esses atributos de Deus, você tem fé, não tem como. Esse tipo de fé decisiva é dada pelo próprio Deus. Sua decisão, ela pode começar, e deve começar, crendo com o coração na justiça e também com a sua boca confessando o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Aqui todos já fizeram isso, eu louvo a Deus por isso. Romanos 10:10, ele vai falar nisso. No capítulo 10, no verso 10, é tudo assunto da carta. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. E ele terminará com as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Quando se crê em Cristo, assumindo publicamente o compromisso com Ele, as suas decisões, irmãos, elas não serão mais faço ou não faço. Lembra de antes, quando a gente ficava assim, eu faço isso ou não faço? Eu devo ou não devo? Eu vou ou não vou? Eu compro ou não compro? Eu assumo esse compromisso ou eu não assumo? Eu pego isso para mim ou eu não pego isso para mim? Eu entro aqui ou eu não entro aqui? Acabou, você não tem mais esse tipo de questionamento. Os seus questionamentos depois de crente agora são assim, se eu fizer isso ou eu não fizer, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Entende como muda? Né? Eu faço ou não faço, né? Se eu fizer ou não fizer, o que é que a Bíblia diz? Peraí, eu compro esse terreno ou não compro? Não, não é assim. Se eu comprar esse terreno ou não comprar, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu assumo essa dívida ou não assumo? Não, não é assim. Se eu assumir essa dívida ou não assumir, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu assumo esse compromisso ou não assumo? Não. Se eu assumir esse compromisso ou não assumir, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu continuo com esse relacionamento ou não? Não é assim. Se eu continuar com esse relacionamento ou não continuar com esse relacionamento, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Muda. Os nossos questionamentos agora são voltados para a Bíblia. Por isso, a necessidade principal do ser humano é converter-se ao Senhor. Foi só depois de um ato sobrenatural da conversão que nós passamos, de fato, a considerar a palavra de Deus como regra de fé e prática para as nossas vidas. E quando eu digo regra de fé e prática, assuma isso como uma verdade absoluta. A Bíblia, regra de fé e prática para você. Você vai fazer um espetáculo agora no final do ano, do balé? Não vai fazer? Você vai fazer ou não vai fazer? Você tem que pensar, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Se eu fizer, o que é que a Bíblia diz sobre o espetáculo? Tem que ser feito para a glória de Deus. Então, se você fizer, vai fazer, faça para a glória de Deus. Entenda isso. Então, aqui nós somos desafiados de duas formas. Primeiro, nós somos desafiados a orar ao Senhor e a orar antes de tomar as decisões. Por favor, não chegue para mim dizendo, pastor, eu comprei um carro e eu queria saber agora o que é que Deus acha desse carro. Não faça isso. Primeiro você diz assim, pastor, eu estou querendo e o que é que o senhor acha? Tem que orar antes, você tem que pedir conselho ao seu pastor antes, não depois que fizer a bobagem. Não é? Porque aí, o que a gente pode fazer? É orar e crer na
misericórdia de Deus, porque a gente não sabe. Não tem como saber. Tem que ser antes. Nós somos desafiados a orar antes de tomar as decisões. De seguir o padrão bíblico sobre a nossa maneira de agir. De saber onde é o nosso limite, o nosso raio de ação. Entendemos aqui, irmãos, que o nosso raio de ação se estende até onde é possível, humanamente falando. Quando não é mais possível, humanamente falando, agora só cabe a Deus. Confie plenamente em Deus. Segundo lugar, nós somos desafiados a tomar as decisões arriscadas, mas que rompem com o pecado. A fazer das Escrituras Sagradas o nosso manual de vida. Da montagem das peças da nossa vida, que é tão complexa, a uma ação em todas as áreas da nossa vida. Uma aplicação dessa palavra em todas as áreas da nossa vida. 102 anos se passaram depois que John Huss ele foi queimado vivo. Uma diferença de uma perdição de 2 anos. Por pouco ele não acerta em cheio. Foi exatamente 102 anos depois de ele ter sido inspirado na fogueira. O cisne, Martinho Lutero, ele afixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses contra as indulgências e outros atos antibíblicos da igreja católica da época, e que gerou aí a grande reforma protestante. Dia 31 de outubro de 1517, aconteceu a reforma protestante. A fé ela foi o escudo desses grandes reformadores. Se hoje nós estamos aqui, devemos primeiramente a Deus, segundo, a fé desses homens. Que a fé, irmãos, nos faça dobrar os joelhos e nos torne humildes para confiar em Deus. Se Deus prover, significa que esse sempre foi o seu desejo. Se Ele não prover, significa que Deus está mudando o rumo da tua história. Amém. Que a fé nos torne cristãos corajosos e decididos. E que a nossa primeira decisão como cristãos seja seguir a Bíblia como manual, como leis, nos ensinando a caminhar passo a passo. Vamos em pé.